Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar coisas muito interessantes com vocês. Então eu vou falar um pouco no final sobre Salmo 119. Vai ser o penúltimo vídeo dessa série. E só que fora isso eu quero trazer um argumento do último vídeo para vocês para explicar melhor. Então, como eu falei, Deus é santo, é justo, misericordioso, paciente. Ele é todo-poderoso, ele também é amor e tem outras características, são muitas características, mas o que acontece? Ele é bom, certo? Então, ele é bom. Nós devemos crer e confiar na palavra dele. Então, toda palavra que sai da boca dele tem valor e não volta vazia, literalmente. Todas as promessas que ele fez. Por isso que a palavra diz: Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Ou seja, ele é bom e ele não mente. Então, dessa forma, as pessoas acham que Deus é mau porque ele vai punir aqueles que não crerem em seu filho, aqueles que não se arrependerem, que não seguirem suas regras, né? De fazer, sei lá, justiça, de não ser uma pessoa ruim nesse mundo, basicamente. Então, mas na verdade, na visão delas distorcida, Deus é mau, mas nós é que somos maus. Essa é a questão. Isso que é o Evangelho. Então é por isso que ele enviou seu Filho para que pudesse morrer no nosso lugar e levar os nossos pecados e as nossas enfermidades no madeiro. Então já foi tudo levado, tanto os pecados quanto as enfermidades. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então eu quero falar um pouco com vocês sobre esse livro aqui, que eu comecei a ler, Curai os Enfermos, Expulsai Demônios, muito bom. E então basicamente o primeiro argumento era esse, assim, tem gente que acha que Deus é mau, mas na verdade são as pessoas que são más. Então tudo que a gente tem que fazer literalmente é se arrepender, crer nele, confiar nele, e o mais ele fará, ele vai colocar o Espírito Santo em você. E dessa forma ele nos ajuda, ele nos transforma, ele nos ajuda a ser melhor, a ler a palavra dele, a ser liberto das mentiras, das nossas falhas. Enfim, é ele que nos liberta. E a palavra, ela é luz. Então, conforme a luz, as verdades vão entrando e você vai praticando a palavra de Deus, a sua vida vai melhorando. Óbvio, tem provas, tem dificuldades, existem desertos, enfim. Óbvio, processos que te tornam mais forte. Só que a vida com Deus é uma vida que tem propósito, uma vida que tem verdadeira alegria e paz. E que antes de ter Deus assim na minha vida, de crer nele, para mim não tinha sentido algum. Não importava se eu ia ficar rico, se eu ia ficar forte, bonito, enfim, se eu fosse ser bem sucedido de acordo com a visão do mundo. Nada disso. Fama, essas coisas. Nada disso tinha algum significado real. Pra mim, eu sempre imaginei como algo vazio. Não fazia sentido, porque eu não vou levar nada desse mundo, eu pensava. Então, se eu morresse, fosse pro pó e só acabasse a minha vida, não teria sentido algum. E depois que eu descobri que aquilo que é o desejo da nossa alma, de viver para sempre, isso está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, da nossa alma, esse desejo de viver. E eu descobri que era real a palavra de Deus, o Evangelho. Eu percebi que realmente Jesus veio, morreu pelos meus pecados e que é real, não é um livro criado por homens, é a palavra de Deus. Então, o que tiver, então eu comecei a ficar grato por Deus. E quanto mais a minha fé foi aumentando, mais ele vai te dando a consciência do que Jesus fez por nós na cruz e vai te dando a gratidão pela salvação. Porque você percebe que é imerecido mesmo, que nós somos falhos, às vezes nós caímos, e em toda hora nós precisamos estar rendidos a Ele, porque é nele que nós conseguimos fazer as coisas, é Ele em nós. Por isso que a palavra diz que cada vez mais nós diminuímos a nós mesmos para que Ele cresça. E Cristo habita em nós. Cristo em nós, esperança da glória, a palavra diz. Então, Ele habita em nós e basicamente é por isso que nós conseguimos orar pelas pessoas e elas serem curadas, coisas boas acontecerem, a vida
Por quê? Porque a vida procede de Deus, procede do trono dele. A água da vida, pensa bem, ele criou os luminares, então ele criou o sol, criou a lua. O sol ilumina essa terra, faz com que cresçam as plantas, os alimentos. Mas o sol, nós não podemos idolatrar o sol, porque o sol simplesmente foi algo que Deus criou, uma estrela que Deus criou. Então, dessa forma, a vida procede dele, a inteligência, a sabedoria, tudo de bom. Então, nós só precisamos confiar nele, buscá-lo, e todo aquele que o busca, o encontra. Todo aquele que o busca com coração sincero, que o busca com todo o coração e atende o desejo da alma de todos, que é encontrar a Deus, encontra ele, basicamente, tá? Então, nesse livro aqui, é muito interessante, né? Que ele nos ensina, essa pessoa aqui, T.L. Osborne, é muito interessante. Então, ele foi utilizado por Deus como um vaso, ele e a mulher dele, para curar milhões de pessoas. Eles foram a mais de 70 países pregar o evangelho e curaram os enfermos. A principal marca do ministério deles era cura e libertação. Então ele nos explica aqui que quando você vai orar por alguém, você não pode... Que assim, Jesus levou, como está em Isaías 53, as enfermidades de todos nós. Então não existe o porquê de você ficar doente, não é da vontade de Deus. E eu achava isso, que às vezes ele poderia querer ensinar algo para a pessoa, mas não é da vontade de Deus que ninguém esteja doente, nenhum de nós esteja doente. Por quê? Porque Jesus levou as enfermidades nossas na cruz. Então tudo que você precisa fazer é crer nele e entender que Deus quer vida para você, quer saúde, e pedir para que ele te cure, basicamente acreditar, e ele cura. Então não tem o porquê de nenhum cristão padecer de câncer, de, sei lá, qualquer coisa, hipertensão, diabetes, dor de cabeça, todas essas coisas ele já levou na cruz. Então a palavra diz em Tiago: está alguém entre vós enfermo? Orem por essa pessoa, e a oração da fé vai curá-la. Que mais que fala? Jesus designou seus apóstolos, né? E todos os seus discípulos, todos os que creem no seu nome, imponham as suas mãos sobre as pessoas, sobre os enfermos, eles serão curados. E libertem eles dos demônios, espalhem a minha palavra, o meu evangelho para todo mundo, todo povo e tribo, língua e nação do mundo. E no livro de Atos também, a todo momento, os apóstolos estão curando os leprosos, curando pessoas com tuberculose, cego, surdo, mudo, todo mundo. Hoje em dia, né, nós temos as pessoas com cadeira de roda, que antigamente seriam os coxos, né, mas é que agora tem a cadeira de roda, e literalmente é da vontade de Deus curar todos, tá bom? Então ele nos explica aqui que basta a pessoa ler a palavra e crer, e ele vai mostrando pelas escrituras aqui, né, a palavra de Deus, que ele fala: ó, eu sou o Senhor Deus que te sara. O que mais que ele fala? Vou pegar aqui para vocês. Assim, ó, no Salmo 105 está escrito que Deus fez sair o seu povo, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Ou seja, 3 milhões de pessoas da tribo de Israel, quando foram libertas do Egito, está escrito que 100% deles foram livrados de todas as doenças, todos eles eram fortes, saudáveis. Por quê? Porque Deus trouxe a cura. Só que isso era no tempo da lei. Se no tempo da lei ele foi capaz de curar todas as pessoas, imagine no tempo da graça, em que Jesus já morreu no madeiro, já entregou a sua vida por nós. Então não tem porquê da gente estar doente. Então ocorreu o caso de Jó, por exemplo. Só que isso foi antes da vinda do Messias. E Jó passou por uma doença, ainda tem essa questão, ó. Ele passou por uma doença, ficou mais forte, conheceu a Deus, e depois Deus o abençoou. Retribuiu ainda tudo em dobro para ele. Enfim, foi necessário, foi algo que Deus ensinou. Que basicamente os justos também sofrem, não é? Isso daí é parte dessa vida, né? Nós padecermos, nós passarmos por coisas,
Isso nos torna mais fortes e faz com que também tudo que você padeça, em nome de Jesus, que seja acrescentado como justiça para nós. Por isso que está escrito, com ele padecemos para que com ele sejamos glorificados. Então o que eu queria dizer? Que Jó pode até ter ficado doente, mas ele não morreu da sua doença. E a palavra mostra Abraão, Isaac, Moisés, Israel, que é Jacó. Os apóstolos foi diferente, né? Mas eles não morreram de doença, eles morreram porque a vida deles foi ceifada mesmo, por perseguição. Mas nenhum dos justos na Bíblia morreu de doença. As pessoas morriam ou sendo perseguidos, no caso de Estevão, dos apóstolos, ou morriam de causas naturais, em paz. Então não é da vontade de Deus que nenhum de nós tenha câncer e essas coisas. Então basta a pessoa crer que Deus quer curar ela, confiar, receber as promessas de Deus aqui que estão na palavra na vida dele, então essa pessoa será curada. Aí quando a pessoa não tem essa fé suficiente ainda, é bom que você ore pelas pessoas. A oração de um justo pode muito em seus feitos. Então é por isso que Jesus falou para nós irmos e impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Porque tem muita gente que conhece Deus através do ministério da cura. Então a pessoa é curada e daí ela entrega a vida para Deus. Enfim, então recebam essa palavra, recebam toda a cura na vida de vocês pelo poder de Deus. Isso daqui não é heresia, é literalmente as promessas da palavra de Deus. E que Ele cure então todos nós de qualquer enfermidade. Também ele é aquele que cura a nossa alma de toda malignidade, de toda aflição. Enfim, deixa eu ver se eu acho aqui mais alguns versículos para vocês. Ó, vamos lá. Ó, aqui. Outra coisa, a gente não pode falar assim quando a gente vai orar para alguém. Se for da tua vontade, cura essa pessoa. Por quê? Porque isso gera dúvida. E a palavra diz em Tiago que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. Que, enfim, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, não vou encontrar agora, mas basicamente assim, nós não podemos duvidar. E quando você coloca assim, se for da tua vontade, você está colocando dúvida na pessoa e você está em dúvida. Só que a palavra já diz que Deus quer sim curar a pessoa. Ele tem a vontade, porque Ele nos ama, de curar a pessoa. Então, quando você for orar por alguém, você fala, pelo poder de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, Senhor, cura essa pessoa, saia todo espírito de enfermidade. Enfim, eu vou deixar um vídeo para vocês, um Instagram de um cara que eu gosto muito, chamado Lucas, que ele vai curando as pessoas. Ele é usado por Deus, na verdade, né? Deus, o Espírito Santo, cura as pessoas pela oração dele. É muito bonito de ver, assim, as pessoas com muleta, começam a pular, a correr, ficam felizes. Então é isso, basicamente. Deus não nos chamou só para ficar exortando. A exortação, a palavra é o mais importante. Porém, a gente tem que sair só da teoria também e ir para a prática. Isso é o Evangelho. Ó, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, nós já fomos sarados, basicamente. Eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. Está escrito em Ezequiel. E Ele é o Senhor que sara. Então, eu acho que eu já falei o suficiente. Aqui em Marcos, ó, ele diz, Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, isso é para todos, simplesmente. Eu recomendo esse livro aqui, tá? É muito bom. E basicamente é isso, meus irmãos. Deixem os seus comentários de vocês. Eu vou finalizar aqui fazendo a letra Shin aqui, do Salmo 119. Mas já peço que deixem os comentários de vocês antes de eu finalizar o vídeo. Deixem o gostei. Se inscreva quem for novo. E muito obrigado por terem acompanhado até aqui. E é isso. Falem o que vocês acham disso. Se vocês acham que faz sentido. Porque é isso que Jesus veio fazer. Levar todas as enfermidades. Levar os nossos pecados. Então não tem por que nós estarmos enfermos.
Ó, vamos lá. Versículo 161 aqui. Tradução versão King James, tá bom? Aqui, ó. Então, vamos lá. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração fica de pé em reverência à tua palavra. Regozijo-me com a tua palavra, como alguém que acha um grande despojo. Eu odeio e abomino a mentira, mas eu amo a tua lei. 7 vezes ao dia te louvo por causa dos teus justos juízos. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei, e nada os ofenderá. Senhor, tenho esperado pela tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma guardou os teus testemunhos, e eu os amo demasiadamente. Eu guardei os teus preceitos e os teus testemunhos, pois todos os meus caminhos estão diante de ti. Então, finalizado, tá? E aí no próximo vídeo eu vou terminar, que daí só falta isso daqui, literalmente, para finalizar o Salmo 119, ó. Tem essa página inteira, essa daqui que a gente já fez. Então, só falta uma partezinha, tá bom? Então, muito obrigado por terem acompanhado, de verdade. E creiam nas palavras que eu falei, tá bom? Porque não sou eu, é a palavra de Deus aqui, a palavra. E vamos espalhar a cura, vamos espalhar a verdade, vamos espalhar o testemunho da profecia, que é a palavra de Deus. Tá bom? Então, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Que Deus abençoe a todos e fiquem para os próximos vídeos. Falou!